Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite, irmão? Essa noite eu acredito, eu creio que Deus vai falar ao nosso coração. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos. Provérbios 14, verso 12. Assim diz a palavra do Senhor. Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Quero usar como tema nessa noite as consequências de fazermos escolhas erradas. Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nessa noite eu me coloco diante da Tua presença, Pai, e eu te peço em nome de Jesus. Ilumina, Senhor, a minha mente. Transforma o meu coração. Aguça, Pai, os meus ouvidos, Senhor. E me dá visão espiritual, Senhor, para que eu venha compreender a Tua palavra, Jesus. O Senhor sabe como chegou cada pessoa aqui nessa noite. O Senhor sabe o que cada pessoa tem enfrentado, o que cada pessoa tem passado. E eu te peço em nome de Jesus que eu não fale de mim mesmo, mas que apenas a Tua voz brade nessa noite. Porque eu creio que quando o Senhor fala, toda a terra treme. Eu creio que quando assim o Senhor fala, aquele que está morto é vivificado pela Tua palavra. Eu creio que quando a Tua palavra fala, o Senhor nos renova e nos transforma. Que apenas saia a Tua palavra aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, igreja. Minha missão, irmãos, nessa noite é falar sobre escolhas, caminhos, direção. Todos os dias, é isso que está à nossa frente. Escolhas, caminhos, decisões. E a grande pergunta que eu já levanto nessa noite é: qual escolhas, qual caminhos que nós temos trilhado? Quando nós não conhecíamos Jesus, quando Jesus não era Senhor da nossa vida, nós vivíamos segundo as paixões do nosso coração. E por essas paixões é que nós éramos arrastados. Fazíamos escolhas, irmãos, que não agradavam a Deus. Muito pelo contrário. Todas as nossas atitudes eram para desagradar a Deus. Por quê? Porque naquela ocasião nós éramos escravos de Satanás. Fazíamos a sua vontade, e ainda que naquela circunstância a gente não percebesse, o nosso coração, a nossa carne, todos os dias maquinava em fazer tudo aquilo que desonra a Deus. Mas um belo dia, o amor dele nos alcançou. Ele foi ao nosso encontro. E porque ele foi ao nosso encontro, nós estamos aqui nessa noite. E quando Jesus entra na nossa vida, irmãos, ele vai tratando em cada área da nossa vida. E é como agora se a gente se olhasse no espelho. E quando a gente começa a olhar no espelho, a gente vai vendo quão podre, quão falho a gente é naquela circunstância. O pecado agora começa a se tornar visível à nossa visão. E a gente vai se sentindo envergonhado. Por quê? Porque aquilo que estava em trevas, através da palavra, foi colocado na luz. E quando foi colocado na luz, agora nós começamos a enxergar a pecaminosidade do nosso coração.
E é nesse momento que nós se arrependemos, que nós se voltamos a Deus e decidimos agora viver em novidade de vida. Damos agora as costas para o mundo e vamos em direção ao propósito e ao objetivo de Deus. No início não é fácil, porque há muitas correntes que precisam ser rompidas. E a cada dia que a gente está na presença de Deus, essas correntes vão se quebrando, a partir do momento que eu começo a dar legalidade a Deus. Mas a mensagem agora não é para pessoas que não conhecem a Deus. A mensagem de hoje não é para pessoas que desconhecem ao Senhor, não. A mensagem de hoje é para pessoas que chegaram ao Evangelho, mas que ainda estão presas e ainda não estão libertas por Jesus. São para essas pessoas que é a mensagem de hoje. O provérbio que a gente leu diz, no capítulo 14, do verso 12, há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções. Isso significa, igreja, que embora eu esteja na igreja, isso ainda não me isenta de pecar. Porque se eu relaxar na presença de Deus, eu vou começar a enxergar caminhos que eu enxergava quando não conhecia Jesus. E o meu coração, que é enganoso, vai enveredar por esses caminhos. E quando eu vou perceber, eu estou de novo no mesmo lugar que Jesus já me tirou. O que você tem feito? Por qual porta você tem entrado? Por qual caminho você tem trilhado? Jesus, quando estava encerrando o seu sermão profético, ele disse que há apenas um caminho que leva à salvação. A porta é estreita, o caminho é difícil. E por que, irmão Jacques, é difícil esse caminho? E por que essa porta é tão estreita? E por que poucas pessoas vão entrar por essa porta? Porque, eu posso te dizer essa noite, porque para entrar nessa porta eu vou precisar abrir mão. Eu vou precisar renunciar. Eu vou precisar morrer para mim mesmo e viver para Deus. Aleluia. Se eu não matar o velho homem com as armas de Deus, eu ainda vou estar flertando com o pecado. Se eu não matar o meu velho homem, igreja, ele com toda certeza vai renascer de novo. E o desafio da fé é que a gente viva em santificação, como já foi falado aqui nessa noite. E que processo é esse, irmãos? No processo da santificação eu ainda vou pecar, mas eu não vou pecar deliberadamente, não. Eu só peco por acidente. Eu não peco de propósito, em outras palavras. Porque agora Jesus me lavou com o seu sangue, Ele me purificou, Ele me transformou, Ele me deu um novo coração, me deu uma nova mente, me deu novas vestes, e por isso agora, as coisas desse mundo, os pratos do diabo e a minha carne não são tão fortes assim. Mas se eu estou na casa de Deus, isso serve para todo mundo aqui. Se eu não oro mais, se eu não tenho mais prazer de estar aqui, se eu não tenho mais prazer de adorar a Deus, se eu apenas estou no automático, se eu estou vivendo apenas para granjear coisas terrenas, que a traça e a ferrugem vão corroer, igreja, como eu posso esperar o céu? Aleluia. De que forma? Que céu é esse que eu digo que vou, mas que eu não tenho prazer nele? Eu quero te dizer nessa noite, que Jesus não se impressiona com o nosso discurso. Jesus não se impressiona com aquilo que falamos.
Ele está mais interessado em quem somos no secreto. E o meu desafio e o teu desafio é ser a mesma pessoa, não apenas aqui na igreja, mas quando eu sair daqui. Quando o mundo estiver me vendo, quando eu estiver sozinho. Será, igreja, que eu tenho sido a mesma pessoa? Ou será que apenas eu estou convencido do Evangelho, mas nunca convertido ao Evangelho? Que palavra é essa que não pode me transformar, igreja? Será que é a palavra que não tem poder? Será que é o Espírito Santo que não tem poder? Será que não é Cristo que tem poder? Igreja, claro que Ele tem. O que acontece muitas vezes é que apenas eu levantei o braço, mas não inclinei o meu coração para Ele. Um coração contrito, um coração quebrantado, Deus não desprezará. Como um pastor que eu gosto muito, e ele fala que no tempo atual os nossos olhos estão enxutos demais, o nosso coração está duro demais, falta quebrantamento da igreja, e às vezes nós estamos esperando do altar, e às vezes nós estamos criando uma expectativa da obra, mas não estamos preocupados em ter o nosso relacionamento pessoal com Jesus. Muitas vezes estamos preocupados em vir à igreja, mas não temos a mesma preocupação se que de fato estamos agradando ao Mestre. Irmãos, cuidado com as suas escolhas. Porque como foi lido aqui, há caminhos que parecem ser bons ao ser humano, mas esses caminhos podem nos conduzir à morte eterna. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, em Gênesis capítulo 13, vemos o relato de Abraão e Ló. E a igreja conhece essa passagem em que os pastores de Ló e os pastores de Abraão se desentenderam, eles tinham coisas demais e não davam mais para a terra sustentar os dois. E Abraão disse muito sabiamente: escolha para onde você quer ir. Ló olhou para aquilo que era bonito aos seus olhos, que aparentemente ia ser muito bom. Ele olha para as campinas e diz: ali é o melhor lugar. Mas aquilo que parecia o céu, na verdade era o inferno. Cuidado com aquilo que você escolhe para a sua vida. De longe pode parecer o céu, mas de perto pode ser o inferno. Aleluia! E a Bíblia diz que ele escolhe o melhor lugar aparentemente. Mas esse lugar era um lugar perverso, onde havia idolatria, onde havia prostituição. E o próprio Deus disse: eu vou destruir esse lugar, porque as suas iniquidades subiram a minha narina. E Abraão começa a interceder: Senhor, se tiver 40. E Deus diz: não, Abraão, se tiver 40, eu vou poupar a cidade. Mas se tiver 30, eu vou poupar. Mas se tiver 10, Senhor, eu vou poupar. Irmãos, não tinha nem 5. Nem tudo aquilo que você vê e que o seu coração deseja te levará para a eternidade. Cuidado com o seu coração. Em Juízes, capítulo 16, nós vemos a história de Sansão. Sansão era um dos juízes de Israel. E se você não leu o livro de Juízes, eu lhe digo, leia esse livro. E você vai ver a época mais sombria em que o povo de Israel viveu. O tempo dos juízes, o tempo da teocracia.
Porque o povo, irmãos, só servia a Deus verdadeiramente quando Deus mandava as tempestades. O povo pecava, Deus mandava o juízo. O povo clamava, Deus restaurava o povo. Mas eles se acostumaram a viver nesse ciclo vicioso entre pecado e graça. Não se acostume com o pecado. O pecado vai te levar mais longe do que você espera ir. Vai deixar você mais tempo do que você esperava ficar. E o preço, com toda certeza, você não vai estar disposto a pagar. Cuidado. Cuidado. E Sansão, ele era um nazireu de Deus. Um homem escolhido por Deus para um propósito específico. Mas ele começou a olhar para as mulheres pagãs. E ele começou a se envolver com prostitutas. A ponto da presença do Senhor sair de Sansão e ele nem perceber. Não perca a presença de Deus por escolhas erradas. O grande problema, irmãos, é que ele foi a última pessoa a perceber que a presença já havia saído de dentro dele. Na nossa vida é diferente? Não. Quando nós estamos distantes de Deus, nós sabemos, irmãos, sabe por quê? Porque o vazio está lá. E quando nós estamos distantes do Senhor, isso só é um reflexo da nossa vida espiritual. Não é que Deus quis se afastar de você, é você que se afastou de Deus com as suas atitudes. Deus está no mesmo lugar. A gente é que sai. Em 2 Samuel capítulo 11, vemos uma terceira atitude errada. Davi, no tempo em que os reis iam para a batalha, ele decide ficar em casa. E todas as vezes que nós não estamos no propósito de Deus e no projeto de Deus, nós estamos fadados ao fracasso. Ele vê uma mulher se banhando e ele tem relações com uma mulher casada. Não bastasse isso, a mulher engravida. Quando ele sabe da notícia, agora ele quis encobrir o pecado, mandou matar o marido da mulher. Mas Deus, que vê tudo e sonda tudo, permitiu que esse homem ficasse com sono. Davi, não satisfeito agora, manda uma carta para que matasse aquele homem. Aquele homem é morto. Mas Deus ainda tinha profetas na terra. E Deus manda o profeta Natan ir até ele, para que assim ele verdadeiramente se arrependesse. Igreja, se você está longe de Deus, se você está fazendo escolhas erradas, ore a Deus, para que Deus levante pessoas para te colocar de volta no propósito. Porque profeta, para dizer que está tudo muito bem, que está tudo muito bom, quando nada está bem, quando nada está bom, é muito bom. O pecado, ele é maligníssimo, irmãos. E a nossa vida, como diz Tiago, é um vapor que logo aparece e em seguida desaparece. Você e eu não temos muito tempo. Jesus está voltando. E quando ele voltar, irmãos, quando ele voltar, ele vai separar quem é e quem não é. Por isso que eu não posso separar. Quem separa é ele. Ele é o justo juiz. Ele agora é o nosso advogado. Ele intercede por nós. Mas vai chegar um dia que ele vai colocar a touca de juiz e vai julgar as nações. Ele vai nos julgar segundo as nossas obras. O que você tem produzido para Deus? O que eu tenho feito para Deus? Cuidado com as suas escolhas, porque essas escolhas podem te conduzir
ao inferno, irmãos. Mas olhando para uma nova perspectiva, nós vemos também pessoas que decidiram não se corromper, que foram tentadas também. Quando você vai para a história de José, em Gênesis capítulo 37, você vê aquele homem, um homem belo, um homem que tinha tudo para desagradar a Deus, um homem que tinha tudo para ter raiva de Deus, se ele fosse uma pessoa carnal. Ele é vendido por seus irmãos, ele é colocado numa prisão. Antes disso, ele estava na casa de Potifar, e a Bíblia diz que direto aquela mulher tentava aquele homem. E o que José fazia? Ele fugia. Porque é melhor fugir do que cair no pecado. E ela, não satisfeita, fez com que José fosse parar na prisão. Mas Deus, que vê tudo e é justo, lá na frente ia honrar esse homem. Ele passa 2 anos na prisão, mas quando ele sai da prisão, ele vai sair como governador, porque Deus honra aquele que é fiel a Deus. Quando nós olhamos o cativeiro babilônico, quem está lá? Quem é levado para lá? Nós vemos Daniel. E Daniel é levado, irmãos, com seus amigos. E eu acho lindo aquele versículo que diz: mas Daniel decidiu no seu coração não se contaminar. Ele estava em uma cultura diferente, ele estava em um lugar diferente, com pessoas diferentes, onde havia deuses diferentes, mas ele não perdeu a sua essência. Porque não é o lugar que corrompe o homem, quando o homem é fiel a Deus de verdade. Ele não é contaminado pelo lugar, ele faz a diferença naquele lugar. Porque ele é luz, igreja. Escolhas. E lá na frente você vai ver Deus honrando aquele homem. Igreja. Houve um homem que saiu do céu e veio para a terra. E sabe o que eu acho lindo? É que quando ele inicia o seu ministério, no capítulo 4, você vai ver dos evangelhos. Ele já é provado, ele é batizado e ele é conduzido ao deserto para ser tentado. Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, foi o próprio Espírito de Deus. E ele passa 40 dias ali, 40 noites, sem comer. E ele é tentado 3 vezes como um homem. E em todas as vezes que Jesus era tentado, ele, que é a palavra, usava a palavra, a autoridade. E em todas essas vezes, o diabo era envergonhado. Eu quero te dizer nessa noite que esse é o segredo. Todas as vezes que o diabo tentar fazer com que você faça escolhas erradas, use a palavra, porque a palavra é poder, a palavra é autoridade, a palavra vivifica a nossa alma. Use a palavra, porque o diabo não está brincando, os tempos são maus. Está chegando a peneira de Deus. É tempo de afunilar agora. Aquele que é salvo vai continuar mais salvo. E aquele que é sujo vai continuar mais sujo. Você acha que Deus se agrada? Você acha que Deus quer condenar as pessoas? Não, Deus veio para salvar as pessoas. O problema é que às vezes eu não quero me submeter à Bíblia. Você acha que as orientações de Deus vão fazer mal para você? Não. Elas vão lhe tornar e me tornar uma pessoa melhor. Sabe o que o diabo quer? Que você fique nesse ciclo vicioso, preso
no pecado e escravizado. Na hora pode até ser bom, mas depois vai vir um remorso, vai vir a solidão, porque o diabo é assim, ele até te dá uma sensação boa, mas no final ele vai te deixar só. Porque, irmãos, quem passar pela segunda morte, não pense que é o diabo que vai estar ali infernizando você, não. Ele vai ser lançado com a besta e o falso profeta, e todos aqueles que brincaram de ser cristão, e todos aqueles que desprezaram o evangelho, vão estar lá no lago de fogo. Quais são as suas escolhas nessa noite? Qual caminho você vai decidir nessa noite? Caminho estreito? Caminho apertado? Ou será que você vai querer ser influenciada por este mundo e contaminada por ele? Irmãos, se até hoje você brincou de ser cristão, não brinque mais. Porque vai chegar um momento que a porta da graça vai se fechar, e quando ela fechar, vai ser como no tempo de Noé. Quando Noé fechou a arca por dentro, Deus fechou ela por fora, e as pessoas queriam entrar, mas não podiam entrar. Porque ainda que Noé quisesse abrir a arca, Deus havia fechado a porta. Deus é o Deus de oportunidade. O Senhor é misericordioso, e se não fosse essa graça, essa misericórdia, nós não estaríamos aqui. Então reflita nessa noite: o que eu estou fazendo com a minha alma? O que eu estou fazendo com a minha vida? Não olhe para a vida de ninguém, olhe para a sua vida, porque naquele dia só vai depender, é você e Deus, igreja. Ninguém vai no braço de ninguém, ninguém vai em grupos para o céu, não. Jesus vai voltar, e Ele vai buscar a sua igreja, e Jesus está aqui nessa noite, e Ele caminha pela igreja, e Ele conhece a igreja, e Ele sabe qual é o problema de cada um que somos nós, e Ele tem um remédio para cada um de nós, e o remédio é relacionamento, intimidade, entrega a Ele. Se você fizer isso, com toda certeza, você vai viver o extraordinário de Deus. Mas se você não quiser se aprofundar, se você quiser ficar apenas frequentando a igreja, com toda certeza, naquele grande dia, você vai estar disperso. Amém, igreja? Há dois caminhos. Um vai levar para o céu, o outro vai levar para a condenação. A escolha é minha e sua. Deus vai nos dar livre-arbítrio. Ele nos dá a condição de não ser levado para esse mau caminho. Então, pode ter certeza, ninguém vai poder dar desculpa, porque Deus nos dá oportunidade todos os dias. Amém? Vamos aplaudir Jesus, e eu agradeço a oportunidade.